Pois sim, mas eu pergunto. Suponha você que está no seminário e recebe a notícia de que eu vou morrer. Não diga isso. Ou que me mato de saudades, se você não vier logo, e sua mãe não quiser que você venha, diga-me, você vem? Venho. Contra a ordem de sua mãe. Contra a ordem de mamãe. Você deixa seminário, deixa sua mãe, deixa tudo, para me ver morrer? Não fale em morrer, Capitu. Capitu teve um risinho descorado e incrédulo, e com a taquara escreveu uma palavra no chão, inclinei-me e li, e mentiroso. Era tão estranho tudo aquilo, que não achei resposta. Não atinava com a razão do escrito, como não atinava com a do falado. Se me acudisse ali uma injúria grande ou pequena, é possível que a escrevesse também, com a mesma taquara, mas não me lembrava nada. Tinha a cabeça vazia. Ao mesmo tempo tomei-me de receio de que alguém nos pudesse ouvir ou ler. Quem? Se éramos sós? De Fortunata chegará uma vez à porta da casa, mas entrou. Logo depois. A solidão era completa. Lembra-me que umas andorinhas passaram por cima do quintal e foram para os lados do Morro de Santa Teresa. Ninguém mais. Ao longe, vozes vagas e confusas, na rua um tropel de bestas. Do lado da casa o chilrear dos passarinhos do Pádua. Nada mais, ou somente este fenômeno curioso, que o nome escrito por ela não só me espiava do chão com gesto escarninho, mas até me pareceu que repercutia no ar. Tive então uma ideia ruim, disse-lhe que, afinal de contas, a vida de padre não era má, e eu podia aceitá-la sem grande pena. Como de esforço, era pueril, mas eu sentia a secreta esperança de vê-la atirar-se a mim lavada em lágrimas. Capitu limitou-se a regalar muitos olhos, e acabou por dizer: Padre é bom, não há dúvida, melhor que padre só cônego, por causa das meias roxas. O roxo é cor muito bonita. Pensando bem, é melhor cônego. Mas não se pode ser cônego sem ser primeiramente padre, disse-lhe. Eu mordendo os beiços. Bem, comece pelas meias pretas, depois virão as roxas. O que eu não quero perder é sua missa nova, avise-me a tempo para fazer um vestido a. Item 78 Item Dom Casmurro. Moda, saia balão e babados grandes. Mas talvez nesse tempo a moda seja outra. A igreja há de ser grande, Carmo ou S. Francisco. Ou Candelária. Candelária também. Qualquer serve, contanto que eu ouça missa nova. Hei de fazer um figurão. Muita gente há de perguntar, quem é aquela moça faceira que ali está com um vestido tão bonito? Aquela é de Capitolina, uma moça que morou na rua de Matacavalos. Que morou? Você vai mudar-se? Quem sabe onde é que há de morar amanhã? Disse ela com um tom leve de melancolia, mas, tornando logo ao sarcasmo, e você no altar, metido na alva, com a capa de ouro por cima, cantando Pater Noster. Ah! Como eu sinto não ser poeta romântico para dizer que isto era um duelo de ironias. Contaria os meus botes e os dela, a graça de um e a prontidão de outro, e o sangue correndo, e o furor na alma, até ao meu golpe final. Que foi este? Pois, sim, Capitu, você ouvirá a minha missa nova, mas com uma condição. Ao que ela respondeu: Vossa Reverendíssima pode falar. Promete uma coisa? Que é? Diga se promete. Não sabendo o que é, não prometo. A falar verdade são duas coisas, continuei eu, por haver me acudido. Outra ideia. Duas. Diga quais são. A primeira é que só se há de confessar comigo, para eu lhe dar a penitência e a absolvição. A segunda é que. A primeira está prometida, disse ela vendo-me hesitar, e acrescentou. Que esperava a segunda. Palavra que me custou,
e antes não me chegasse a sair da boca, não ouviria o que ouvi, e não escreveria aqui uma coisa que vai talvez achar incrédulos. A segunda, e sim, e é que. Promete-me que seja eu o padre que Casey. Você. Que me Casey? Disse ela um tanto comovida. Machado de Assis item 79 item. Logo depois fez descair os lábios, e abanou a cabeça. Não, Bentinho, disse, seria esperar muito tempo, você não vai ser padre já amanhã, leva muitos anos. Olhe, prometo outra coisa, prometo que há de batizar o meu primeiro filho. KPITULOXLV. Abane a cabeça, leitor. Abane a cabeça, leitor, faça todos os gestos de incredulidade. Chegue a deitar fora este livro, se o tédio já o não obrigou a isso antes, tudo é possível. Mas, se o não fez antes e só agora, fio que torne a pegar do livro e que o abra. Na mesma página, sem crer por isso na veracidade do autor. Todavia, não há nada mais exato. Foi assim mesmo que Capitu falou, como tais palavras e maneiras. Falou do primeiro filho, como se fosse a primeira boneca. Quanto ao meu espanto, se também foi grande, veio de mistura com uma sensação esquisita. Percorreu-me um fluido. Aquela ameaça de um primeiro filho, o primeiro filho de Capitu, o casamento dela com outro, portanto, a separação absoluta, a perda, a aniquilação, tudo isso produzia um tal efeito, que não achei palavra nem gesto, fiquei estúpido. Capitu sorria, eu via o primeiro filho brincando no chão. KPITULOXLVI. As pazes. As pazes fizeram-se como a guerra, depressa. Buscasse eu neste livro a minha glória, e diria que as negociações partiram de mim, mas não, foi ela que as iniciou. Alguns instantes depois, como eu estivesse cabisbaixo, ela abaixou também a cabeça, mas voltando os olhos para cima a fim de ver os meus. Fiz-me de rogado, depois quis levantar-me para ir embora, mas nem me levantei, nem sei se iria. Capitu fitou-me uns olhos tão ternos, e a posição os fazia tão súplices, que me deixei ficar, passei-lhe o braço pela cintura, ela pegou-me na ponta dos dedos, e outra vez de Fortunata apareceu à porta da casa, não sei para quê, se nem me deixou tempo de puxar o braço, desapareceu logo. Podia ser um simples descargo de consciência, uma cerimônia, como as rezas de obrigação, sem devoção, que se dizem de tropel, a não ser que fosse para certificar aos próprios olhos a realidade que o coração lhe dizia. Fosse o que fosse, o meu braço continuou a apertar a cintura da filha, e foi assim que nos pacificamos. O bonito é que cada um de nós queria agora as culpas para si, e pedíamos reciprocamente perdão. Capitu alegava a insônia, a dor de cabeça, o abatimento do espírito, e finalmente os seus calundus. Eu, que era muito chorão por esse tempo, sentia os olhos molhados. Era amor puro. Era efeito dos padecimentos da amiguinha, era a ternura da reconciliação. KPITULOXUV. A senhora saiu. Está bom, acabou, disse eu finalmente, mas, explique-me só uma coisa, por que é que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? Não foi por nada, respondeu Capitu, depois de alguma hesitação. Para que bulir nisso? Diga sempre. Foi por causa do seminário? Foi, ouvi dizer que lá dão pancada. Não. Eu também não creio. A explicação agradou-me, não tinha outra. Se, como penso, Capitu não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la, e a mentira é dessas criadas que se dão pressa em responder às visitas que a senhora saiu, quando a senhora não quer falar a ninguém. Há nessa cumplicidade um gosto particular, o pecado incomum iguala por instantes a condição das pessoas, não contando o prazer que dá a cara das visitas enganadas, e as
costas com que elas descem. A verdade não saiu, ficou em casa, no coração de Capitu, cochilando o seu arrependimento. E eu não desci triste nem zangado, achei a criada galante, apetecível, melhor que a ama. As andorinhas vinham agora em sentido contrário, ou não seriam as mesmas. Nós é que éramos os mesmos, ali ficamos, somando as nossas ilusões, os nossos temores, começamos já a somar as nossas saudades. Machado de Assis item 81 item. KPITUL Oxuvi. Juramento do Poço. Não. Exclamei de repente. Não que? Tinha havido alguns minutos de silêncio, durante os quais refleti muito. E acabei por uma ideia, o tom da exclamação, porém, foi tão alto que espantou a minha vizinha. Não há de ser assim, continuei. Dizem que não estamos em idade de casar, que somos crianças, criançolas, já ouvi dizer criançolas. Bem, mas 2 ou 3 anos passam depressa. Você jura uma coisa? Jura que só há de casar comigo? Capitu não hesitou em jurar, e até lhe vi as faces vermelhas de prazer. Jurou 2 vezes e uma terceira. Ainda que você queise com outra, cumprirei o meu juramento, não casando nunca. Que eu queise com outra. Tudo pode ser, Bentinho. Você pode achar outra moça que lhe queira, apaixonar-se por ela e casar. Quem sou eu para você lembrar-se de mim? Nessa ocasião? Mas eu também juro. Juro, Capitu, juro por Deus Nosso Senhor que só me casarei com você. Basta isto? Devia bastar, disse ela, eu não me atrevo a pedir mais. Sim, você jura. Mas juremos por outro modo, juremos que nos havemos de casar um com outro, haja o que houver. Compreendeis a diferença, era mais que a eleição do cônjuge, era a afirmação do matrimônio. A cabeça da minha amiga sabia pensar claro e depressa. Realmente, a fórmula anterior era limitada, apenas exclusiva. Podíamos acabar solteirões, como o sol e a lua, sem mentir ao juramento do poço. Esta fórmula era melhor, e tinha a vantagem de me fortalecer o coração contra investidura eclesiástica. Juramos pela segunda fórmula, e ficamos tão felizes que todo receio de perigo desapareceu. Éramos religiosos, tínhamos o céu por testemunha. Eu nem já temia o seminário. Se teimarem muito, irei, mas faço de conta que é um colégio qualquer, não tomo ordens. Item 82 Item Dom Casmurro. Capitu temia a nossa separação, mas acabou aceitando este alvitre, que era o melhor. Não afligíamos minha mãe, e o tempo correria até o ponto em que o casamento pudesse fazer-se. Ao contrário, qualquer resistência ao seminário confirmaria a denúncia de José Dias. Esta reflexão não foi minha, mas dela. KPITUL Oxlix. Uma vela aos sábados. Eis aqui como, após tantas canseiras, tocávamos o porto a que nos devíamos ter abrigado logo. Não nos censures, piloto de má morte, não se navegam corações como os outros mares deste mundo. Estávamos contentes. Entramos a falar do futuro. Eu prometi a minha esposa uma vida sossegada e bela, na roça ou fora da cidade. Viríamos aqui uma vez por ano. Se fosse em Arrabalde, seria longe, onde ninguém nos fosse aborrecer. A casa, na minha opinião, não devia ser grande nem pequena, um meio termo. Plantei-lhe flores, escolhi móveis, uma sege e um oratório. Sim, havíamos de ter um oratório bonito, alto, de jacarandá, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Demorei-me mais nisto que no resto, em parte porque éramos religiosos, em parte para compensar a batina que eu ia deitar às urtigas, mas ainda restava uma parte que atribuo ao intuito secreto e inconsciente de captar a proteção do céu. Havíamos de acender uma vela aos sábados.
KPITULOL. Um meio termo. Meses depois fui para o seminário de S. José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há nisto alguma exageração, mas é bom ser enfático. Uma ou outra vez, para compensar este escrúpulo de exatidão que me aflige. Entretanto, se eu me ativer só à lembrança da sensação, não fico longe da verdade. Aos 15 anos, tudo é infinito. Realmente, por mais preparado que estivesse, padeci muito. Minha mãe também padeceu, mas sofria com alma e coração, demais. O padre Cabral achará um meio termo, e experimentar-me. A vocação, se no fim de 2 anos eu não revelasse vocação eclesiástica, seguiria outra carreira. As promessas devem ser cumpridas conforme Deus quer. Suponha que Nosso Senhor nega disposição a seu filho, e que o costume do seminário não lhe dá o gosto que me concedeu a mim, é que a vontade divina é outra. A senhora não podia pôr em seu filho, antes de nascido, uma vocação que Nosso Senhor lhe recusou. Era uma concessão do Padre. Dava a minha mãe um perdão antecipado, fazendo vir do credor a revelação da dívida. Os olhos dela brilharam, mas a boca disse que não. José Dias, não tendo alcançado ir comigo para a Europa, agarrou-se ao mais próximo, e apoiou ao alvitre do senhor protonotário, só lhe parecia que 1 ano era bastante. Estou certo, disse ele, piscando-me o olho, que dentro de 1 ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia. Também, se não vier em 1 ano. E a mim, mais tarde, em particular. Vá por 1 ano, 1 ano passa depressa. Se não sentir gosto nenhum, é que Deus não quer, como diz o padre, e nesse caso, meu amiguinho, o melhor remédio é a Europa. Capitu deu-me igual conselho, quando minha mãe lhe anunciou a minha ida definitiva para o seminário. Minha filha, você vai perder o seu companheiro de criança. Fez-lhe tão bem este tratamento de filha, era a primeira vez que minha mãe lhe dava, que nem teve tempo de ficar triste, beijou-lhe a mão, e disse-lhe que já sabia disso por mim mesmo. Em particular animou-me a suportar tudo com paciência. No fim de 1 ano as coisas estariam mudadas. E 1 ano andava depressa. Não foi ainda a nossa despedida, esta fez-se na véspera, por um modo que pede capítulo especial. O que unicamente digo aqui é que, ao passo que nos prendíamos um ao outro, ela ia aprendendo. Minha mãe fez-se mais assídua e terna, vivia ao pé dela, com os olhos nela. Minha mãe era de natural simpática, e igualmente sensível, tanto se doía como se aprazia de qualquer coisa. Entrou a achar em Capitu uma porção de graças novas, de dotes finos e raros, deu-lhe um anel dos seus e algumas galanterias. Não consentiu em fotografar-se, como a pequena lhe pedia, para lhe dar um retrato, mas tinha uma miniatura, feita aos 25. Item 84 Item Dom Casmurro. Anos, e depois de algumas hesitações, resolveu dar-lhe os olhos de Capitu. Quando recebeu o mimo, não se descrevem, não eram oblíquos, nem de ressaca, eram direitos, claros, lúcidos. Beijou o retrato com paixão, minha mãe. Fez-lhe a mesma coisa a ela. Tudo isto me lembra a nossa despedida. KPITULOL. Entre luz e fusco. Entre luz e fusco, tudo há de ser breve como esse instante. Nem durou muito a nossa despedida, foi o mais que pôde, em casa dela, na sala de visitas, antes do acender das velas, aí é que nos despedimos de uma vez. Juramos novamente que havíamos de casar um com o outro, e não foi só o aperto de mão que selou o contrato, como no quintal, foi a conjunção das nossas bocas amorosas. Talvez risque isto na impressão, se até lá não pensar de outra maneira,
se pensar, fica. E desde já fica, porque, em verdade, é a nossa defesa. O que o mandamento divino quer é que não juremos em vão pelo santo nome de Deus. Eu não ia mentir ao seminário, uma vez que levava um contrato feito no próprio cartório do céu. Quanto ao selo, Deus, como fez as mãos limpas, assim fez os lábios limpos, e a malícia está antes na tua cabeça perversa que na daquele casal de adolescentes. Ó, minha doce companheira da meninice, eu era puro, e puro fiquei, e puro entrei na aula de S. José, a buscar de aparência a investidura sacerdotal, e antes dela a vocação. Mas a vocação eras tu, a investidura eras tu. KPITULOLI. O velho Pádua. Já agora conto também os adeuses do velho Pádua. Logo cedo veio a nossa casa. Minha mãe disse-lhe que fosse falar-me ao quarto. Dá licença? Perguntou metendo a cabeça pela porta. Fui apertar-lhe a mão, ele abraçou-me com ternura. Seja feliz, disse-me. A mim e a toda a minha gente creia que ficam muitas saudades. Todos nós estimamos muito o Senhor, como merece. Se lhe disserem outra coisa, não acredite. São intrigas. Também eu, quando Machado de Assis item 85 item. Me casei, fui vítima de intrigas, desfizeram-se. Deus é grande e descobre-a verdade. Se algum dia perder sua mãe e seu tio, coisa que eu, por esta luz que me alumia, não desejo, porque são boas pessoas, excelentes pessoas. E eu sou grato às finezas recebidas. Não, eu não sou como outros, certos parasitas, vindos de fora para a desunião das famílias, aduladores baixos, não. Eu sou de outra espécie, não vivo papando jantares nem morando em casa alheia. Enfim, são os mais felizes. Por que falará assim? Pensei. Naturalmente sabe que José Dias diz mal dele. Mas, como ia dizendo, se algum dia perder os seus parentes, pode contar com a nossa companhia. Não é suficiente em importância, mas a afeição é imensa, creia. Padre que seja, a nossa casa está às suas ordens. Quero só que me não esqueça, não esqueça o velho Pádua. Suspirou e continuou. Não esqueça o seu velho Pádua, e, se tem algum trapinho que me deixe em lembrança, um caderno latino, qualquer coisa, um botão de colete, coisa que já lhe não preste para nada. O valor é a lembrança. Tive um sobressalto. Havia embrulhado em um papel um cacho dos meus cabelos, tão grandes e tão bonitos, cortados na véspera. A intenção era levá-los a Capitu, ao sair, mas tive ideia de dá-lo ao pai, a filha saberia tomá-lo e guardá-lo. Peguei do embrulho e dei-lhe. Aqui está, guarde. Um cachinho dos seus cabelos. Exclamou Pádua abrindo e fechando o embrulho. Ó! Obrigado! Obrigado por mim e pela minha gente. Vou dá-lo à velha, para guardá-lo, ou à pequena, que é mais cuidadosa que a mãe. Que lindos que são! Como é que se corta uma beleza destas? Dê cá um abraço. Outro. Mais outro. Adeus. Tinha os olhos úmidos deveras, levava a cara dos desenganados, como quem empregou em um só bilhete todas as suas economias de esperanças. E vê sair branco o maldito número, um número tão bonito. KPITULOLI. A caminho. Fui para o seminário. Poupa-me as outras despedidas. Minha mãe apertava-me ao peito. Prima Justina suspirava. Talvez chorasse mal ou nada. Há pessoas a quem as lágrimas não acodem logo nem nunca, disse que
padecem mais que as outras. Prima Justina disfarçava naturalmente os seus padecimentos íntimos, emendando os descuidos de minha mãe, fazendo-me recomendações, dando ordens. Tio Cosme, quando eu lhe beijei a mão em despedida, disse-me rindo: "Anda lá, rapaz, volta-me papa." José Dias, composto e grave, não dizia nada a princípio. Tínhamos falado na véspera, no quarto dele, onde fui ver se era ainda possível evitar o seminário. Já não era, mas deu-me esperanças e principalmente animou-me muito. Antes de um ano estaríamos a bordo. Como eu achasse muito breve. Explicou-se. Dizem que não é bom tempo de atravessar o Atlântico, vou indagar. Se não for, iremos em março ou abril. Posso estudar medicina aqui mesmo. José Dias correu os dedos pelos suspensórios com um gesto de impaciência. Apertou os beiços, até que formalmente rejeitou o alvitre. Não duvidaria aprovar a ideia, disse ele, se na escola de medicina não ensinassem, exclusivamente, a podridão alopata. A alopatia é o erro dos séculos, e vai morrer é o assassinato, é a mentira, é a ilusão. Se lhe disserem que pode aprender na escola de medicina aquela parte da ciência comum a todos os sistemas, é verdade, a alopatia é erro na terapêutica. Fisiologia, anatomia, patologia não são alopáticas nem homeopáticas, mas é melhor aprender logo tudo de uma vez, por livros e por língua de homens cultores da verdade. Assim falará na véspera e no quarto. Agora não dizia nada, ou proferia algum aforismo sobre a religião e a família. Lembro-me deste e dividi-lo com Deus é ainda possuí-lo. Quando minha mãe deu o último beijo, quadro amantíssimo, suspirou ele. Era manhã de um lindo dia. Os moleques cochichavam, as escravas tomavam a bênção, no Bentinho. Não se. Machado de Assis item 87 item. Esqueça de sua Joana. Sua Miquelina fica rezando por vós messê. Na rua, José Dias insistiu nas esperanças. Aguente um ano, até lá tudo estará arranjado. KPITUL Olive. Panegírico de Santa Mônica. No seminário. Ah! Não vou contar o seminário, nem me bastaria isso. Um capítulo. Não, senhor meu amigo, algum dia, sim, é possível que componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes. De todo o resto. Esta sarna de escrever, quando pega aos 50 anos, não despega mais. Na mocidade é possível curar-se um homem dela e, sem ir mais longe, aqui mesmo no seminário tive um companheiro que compôs versos, à maneira dos de Junqueira Freire, cujo livro de frade poeta era recente. Ordenou-se, anos depois encontrei-o no coro de São Pedro e pedi-lhe que me mostrasse os versos novos. Que versos? Perguntou o meio espantado. Os seus. Pois não se lembra que no seminário. Ah! Sorriu ele. Sorriu, e continuando a procurar num livro aberto a hora em que tinha de cantar no dia seguinte, confessou-me que não fizera mais versos depois de ordenado. Foram cócegas da mocidade, coçou-se, passou, estava bom. E falou-me em prosa de uma infinidade de coisas do dia, a vida cara, um sermão do padre X e uma vigairaria mineira. Contrário a isso foi um seminarista que não seguiu a carreira. Chamava-se. Não é preciso dizer o nome, baste o caso. Tinha composto um panegírico de Santa Mônica, elogiado por algumas pessoas e então lido entre os seminaristas. Alcançou licença de imprimi-lo, e dedicou-o a Santo Agostinho. Tudo isso é história velha. O que é mais moço é que um dia, em 1882, indo ver certo negócio em repartição da Marinha, ali dei com este meu colega, feito chefe de uma seção administrativa. Deixará seminário, deixará letras,
casara. E esquecera tudo, menos o panegírico de Santa Mônica, umas 29 páginas, que veio distribuindo pela vida fora. Como eu precisasse de algumas informações, fui pedi-las, e seria impossível achar melhor nem mais pronta. Item 88 Item Dom Casmurro. Vontade, deu-me tudo, claro, certo, copioso. Naturalmente conversamos do passado, memórias pessoais, casos de estudo, incidentes de nada, um livro. Um verbo, um mote, toda a velha palhada saiu cá fora, e rimos juntos, e suspiramos de companhia. Vivemos algum tempo do nosso velho seminário. Ou porque eram dele, ou porque éramos então moços, as recordações traziam tal poder de felicidade que, se alguma sombra contrária houve então, não apareceu agora. Ele confessou-me que perderá de vista todos os companheiros do seminário. Também eu, quase todos, uma vez ordenados, voltaram naturalmente às suas províncias, e os daqui tomaram vigairarias fora. Bom tempo! Suspirou ele. E, após alguma reflexão, fitando em mim uns olhos murchos e teimosos, perguntou-me: conservou o meu panegírico? Não achei nada que dizer, tentei mover os beiços, mas não tinha palavra, afinal, perguntei. Panegírico? Que panegírico? O meu panegírico de Santa Mônica. Não me lembrou logo, mas a explicação devia bastar, e depois de alguns instantes de pesquisa mental, respondi que por muito tempo conservara, mas as mudanças, as viagens. Hei de levar-lhe um exemplar. Antes de 24 horas estava em minha casa, com o folheto, um velho folheto de 26 anos, encardido, manchado do tempo, mas sem lacuna, com uma dedicatória manuscrita e respeitosa. É o penúltimo exemplar, disse-me, agora só me resta um, que não posso dar a ninguém. E como me visse folhear o opúsculo? Veja se lhe lembra algum pedaço, disse-me. 26 anos de intervalo fazem morrer amizades mais estreitas e assíduas, mas era cortesia, era quase caridade recordar alguma lauda, li uma delas, acentuando certas frases para lhe dar a impressão de que achavam eco em minha memória. Concordou que fossem belas, mas preferia outras. E apontou-as. Recorda-se bem?